Post Malone foi aparentemente amaldiçoado por um objeto assombrado. O cantor esteve em um avião cujo trem de pouso simplesmente explodiu, fazendo com que fosse necessário um complicado pouso de emergência. Depois disso, ele se envolveu em um grave acidente de carro na Califórnia, onde felizmente ninguém se feriu. E por último, bandidos invadiram uma casa onde Malone já residiu e roubaram joias, dinheiro e celulares. Testemunhas dizem que ouviram um dos invasores gritar: "Cadê Post Malone?" Audio Jungle. Oi, seus lindos! Tudo bem com vocês? Primeiro vídeo de 2024 finalmente veio aí. Estava preparando esse conteúdo para vocês, tirei um tempinho de recesso aqui, porque, né, a gente precisa. A temporada de Halloween foi muito corrida para mim, então eu precisava de um tempinho de férias. Eu postei um ou outro vídeo aqui no YouTube, né, do Shorts. Estava vendo como é que ia ser a frequência de vídeos aqui para vocês. Já postei a programação de vídeos também aqui para vocês, como é que vai ser. Dia de segunda é dia de segundas assustadoras, onde eu vou contar casos sobrenaturais. Vocês sabem que eu amo e vocês também. Dia de quarta-feira vamos ter o Quarta Literárias, que é onde eu trago indicações de livros, sempre baseado nesses assuntos que eu trato aqui no canal. Como eu já falei pra vocês, eu só não sei ainda a frequência, eu consegui ler um livro mais rápido, né? Como foi o que eu vou postar quarta-feira, que é Verity, já dei o spoiler aqui pra vocês. Eu trago mais vezes, mas provavelmente vai ser uma vez no mês a Quarta Literárias. E sexta-feira continua as nossas sextas sinistras, onde eu trago casos criminais aqui pra vocês, tá certo? E quase todo dia vai ter vídeo no Shorts também aqui pra vocês. Vocês estão vendo que eu tô postando Shorts, também estou postando. E me segue lá nas minhas redes sociais, que eu também tô trazendo conteúdo em todas elas. Vou deixar o nome aqui pra vocês irem lá me seguir. Vou deixar também aqui nos comentários aqui pra vocês me seguirem lá nas redes sociais. Eu estou em todas. Sempre postando muito conteúdo pra vocês. E vamos começar o vídeo de hoje, então vem comigo. E pra iniciar, né, isso tudo que eu falei do Post Malone, a gente precisa falar de qual objeto foi esse que ele foi amaldiçoado, né? Então eu contei um pouquinho da história dele aí, depois que ele viu esse objeto. Mas o que foi esse objeto amaldiçoado que ele viu? Foi a caixa de Buck. Eu não sei se vocês já ouviram, né, em algum lugar. Provavelmente quem tá mais inteirado nesses assuntos sobrenaturais com certeza ouviu. Mas a caixa de Buck é um pequeno armário, tipo assim, uma adegazinha que de vinhos, uma adegazinha de vinhos, e que de acordo com o folclore, com as lendas judaicas, é capaz de amaldiçoar quem abre essa caixa, né? Porque ela tem um espírito ali dentro dela que é inquieto e mau. Especificamente, essa caixa de Buck que eu vou falar pra vocês, ela foi aí, né, espalhada pelas pessoas, né, depois que ela foi colocada, né, para ser vendida no eBay, que é um site tipo a Shopee lá dos Estados Unidos. Não é famoso aqui como a Amazon, né, mas o eBay é muito famoso, as pessoas fazem muitas compras com o eBay. Então ela foi colocada pra ser vendida, e ela foi colocada, gente, tipo assim, não é somente caixa de vinho, caixa para colocar vinho, não. Ela foi colocada com todos os detalhes que assombravam ela, com todas as coisas que ela poderia fazer. E vamos começar do início, né, de como tudo isso se sucedeu, de como ela foi parar no eBay, de como ela amaldiçoou o Post Malone. E tudo começou em setembro de 2001, quando um comprador de antiguidades e um pintor participou de uma venda de garagem em Portland, no Oregon, nos Estados Unidos. E esse leilão foi realizado a fim de vender os pertences que pertenciam, né, os pertences de uma mulher de 103 anos. Inclusive, nesse leilão estava a caixa de Buck. E quando essa moça viu que o rapaz, né, esse homem, tinha comprado essa caixa de Buck, falou pra ele como era a avó, né, o passado da avó dela, né, o que tinha passado ali com a avó dela. E ela disse que a avó dela era uma mulher judia que participou dos campos de concentração, né, na Segunda Guerra Mundial. Foi para esses campos de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial.
e ela foi uma das sobreviventes a esse campo nazista. E aí, como ela foi uma das sobreviventes desse campo, ela imigrou para os Estados Unidos e junto com ela, né, ela trouxe essa adega de vinho e mais outros 2 itens, que foram as únicas coisas que ela trouxe com ela. E a neta vai contando ali a história que a avó nunca deixava ninguém abrir essa caixa, que ela mantinha essa caixa escondida, porque ninguém podia abrir, ninguém podia chegar perto dessa caixa, porque ele continha um espírito maligno. E a avó dela pediu para que quando ela morresse, né, ela morreu ali com 103 anos, como eu já falei para vocês, quando ela morresse, a caixa fosse enterrada junto com ela. Só que a família não podia fazer isso porque ia contra a tradição judaica, então ela não poderia ser enterrada com nenhum item. Então a caixa ficou lá na casa da mulher que tinha falecido. E depois que a neta dessa mulher contou essa história aí, que o homem ficou mais interessado, né, nesse item, porque ele tinha um antiquário ali, que ele vendia itens, né, assim. E aí ele queria vender, ele queria comprar muito essa caixa, convenceu a mulher de vender para ele, porque ele queria colocar lá na loja dele para atrair clientes, né, e ganhar dinheiro com isso. Aí ele pega e leva essa caixa para casa dele, né? Só que ele coloca lá no porão. A ideia dele era primeiramente abrir a caixa, saber o que tinha ali dentro, mas ele se contenta ali só em limpar a caixa por fora. E ele limpa porque ela estava muito suja, né? Muito tempo guardada. Ele limpa ela ali por fora, não abre ela e só coloca ali, expondo ela na vitrine da loja dele. É aí que coisas estranhas começam a acontecer. Porque ele tinha um funcionário, né, que trabalhava ali na loja e ele tinha trazido a caixa, né? E esse funcionário estava ali sozinho na loja e ele começou a ouvir as portas, os portões se abrindo, começou a ouvir sons ali, ruídos que vinham do porão e aí também sentia um cheiro de urina muito grande pairando ali pelo ar. E as luzes também, né, as lâmpadas começavam a estourar assim do nada. Dias depois, o Kevin viajou para trabalhar e deixou a funcionária dele, a Jane Hottrell, encarregada de cuidar ali da loja, né, de tomar conta da loja. Porém, começou a acontecer essas coisas de novo. A Jane, né, ela ouvia barulho de vidro se quebrando e quando ela ia olhar, não tinha nada quebrado, não tinha nada fora do lugar. Quando ela chegava perto da caixa, né, ela sentia um odor muito forte, hora de urina, outra hora de putrefação. Então, assim, era um odor horrível que exalava da caixa. E ela disse que objetos pesados que se encontravam ali perto da caixa, né, eles caíam sem explicação nenhuma. E, às vezes, quando ela ia olhar um objeto que era para estar em um lugar, estava em outro lugar sem explicação. Ela fica assustada com tudo isso, né? Porque, né? As coisas estranhas estavam acontecendo. Então ela fica muito assustada e ela liga pro Kevin que estava viajando. Ela liga xingando ele, falando várias coisas com ele, né? Reclamando ali do que estava acontecendo. E como o Kevin estava longe, ele não poderia fazer nada, né? Porque ele estava viajando. Então a Jane, ela não aguenta, né? Ficar ali na loja, cuidando da loja. Ela se demite e muda até de cidade. E depois desse evento já se passou um mês que o Kevin tá com a caixa, não aconteceu nada extraordinário ali, mas ele percebe que ela tem uma aura macabra e ele tem uma ideia, sim, digamos que uma péssima ideia, né? Ele decide dar a caixa para a mãe dele de presente, isso mesmo, ele decide dar a caixa para a mãe dele. Decide restaurar ali a caixa, ele decide que vai restaurar a caixa e decide abrir, só que percebe que a caixa ela tá com uma fechadura que parecia que tinha sido selada. E quando o Kevin consegue abrir a caixa, ele se depara com os seguintes itens dentro dela: 2 moedas antigas, 2 mechas de cabelo, uma loira e uma morena presas com um barbante, uma pedra com a palavra Shalom escrita em hebreu, uma taça de vinho dourada e um candelabro de ferro. O Kevin vê esses itens, mas decide não mexer neles. Ele vê lá, mas restaura a caixa. Depois que ele restaurou, ele colocou todos os itens de volta. Chegou o dia do aniversário da mãe dele, ele foi para comemoração lá e, em meio à comemoração, ele deu a caixa de presente para a mãe.
E aí, naquela mesma semana que o Kevin deu, né, o presente pra mãe dele, a mãe dele disse que tá passando um pouco mal, que tá um pouco fragilizado, que não tem força pra fazer nada, que tá se sentindo drenada ali. E um pouco tempo depois, né, alguns dias depois que ela já tá com a caixa, a mãe dele sofre um AVC. Então ela sofre esse AVC, vai pro médico e encontram ao lado ali da cama dela, né, depois que ela sofreu esse AVC, encontram um bilhete do lado da cama onde ela diz: presente não. Já outras fontes dizem que quando ela foi pro hospital, né, ela tava muito histérica e gritando ódio ao presente, odeio esse presente. E aí o Kevin pega essa caixa de volta, decide que vai tentar dar para outras pessoas, tipo assim, ele vai passando a caixa de mão em mão. Então ele dá para uma pessoa, a pessoa passa poucos dias com essa caixa e devolve. Aí ele passa para outra pessoa e devolve, e essa pessoa devolve para ele de novo. E as fontes dizem que as pessoas devolviam ou porque não gostavam ou porque não se sentiam bem quando essa caixa estava perto delas. Então era sempre devolvido para o Kevin a caixa porque ninguém queria ficar. E aí, como ele sempre recebia de volta essa caixa, né, o Kevin passou a ter um recorrente pesadelo. Ele sempre tinha o mesmo pesadelo, todo dia que ele ia dormir ele tinha o mesmo pesadelo. E ele descobriu um tempo depois que a família, né, os familiares, as pessoas próximas ali a ele também estava tendo o mesmo pesadelo. E aí ele já estava cansado de toda essa história e estava cansado de tentar dar para outras pessoas. Ele decide, né, que vai se livrar ali da caixa. Então ele leva essa caixa para um rancho que ele tinha. E aí, certo dia, o Kevin decide dar uma socialzinha ali, né, convidar os amigos para uma social, uma festinha entre amigos no rancho onde ele levou a caixa. E aí eles bebem e tal. Depois dessa bebedeira eles vão dormir. E quando eles vão dormir, ele e os amigos dele têm o mesmo sonho, que é basicamente onde eles sonham com bruxas o atacando violentamente ali, matando eles. E quando o Kevin e mais dois amigos deles acordam, eles estão com hematomas pelo corpo, que não sabem como foram feitos esses hematomas. Eles não brigaram com ninguém, eles não saíram ali do rancho, então eles não entendem o que aconteceu. Eles só se lembram que tiveram o mesmo pesadelo com essas bruxas. No dia que ele amanhece, né, com esses arranhões, com esses hematomas, que ele decide colocar a caixa para ser vendida no eBay. E no anúncio o Kevin descreve com detalhes tudo, absolutamente tudo que a caixa, desde quando ele adquiriu, podia ter feito, né? Supostamente havia feito com ele, com a família ali, até o dia, desde o dia que ele comprou, né? Inclusive nesse anúncio que ele menciona a palavra debug, que ele não sabia o que significava, e então ele coloca ela para ser vendida. Para surpresa de muitos, ou não surpresa, muitas pessoas querem adquirir essa caixa, muitas pessoas pedem para comprar essa caixa. O Kevin fica, né, chocado que muitas pessoas se interessaram nessa caixa. Ele não entendia porque ele tinha colocado que era uma caixa amaldiçoada, ele tinha colocado tudo que a caixa poderia ter feito com ele, com os familiares, com amigos, e mesmo assim as pessoas estavam ali interessadas em adquirir, em comprar essa caixa. É aí que um estudante universitário de Kisville chamado Losfinetski, mesmo sabendo que se tratava de Buck, né, do que se tratava a caixa, ele comprou ela por $140. Então assim, foi até um preço, né, razoável, de barato aí para adquirir essa caixa. E aí quando ele comprou essa caixa, ele era universitário, como eu falei para vocês, e ele morava em uma república com outros alunos, como é normal lá nos Estados Unidos, né, como é normal em outros lugares aí em outros países. E aí, no dia tem uma festa lá na República, e ele, para tentar impressionar as pessoas que estavam lá, para tentar impressionar as garotas, diz que comprou essa caixa e que dentro dela tem o demônio. As pessoas não acreditam muito ali no que ele tá falando, né? Então é aí que ele decide abrir a caixa para demonstrar sua coragem ali para as garotas, para as pessoas que estavam ali. E é aí também que começa a acontecer coisas muito estranhas, uma sequência de eventos estranhos
começam a acontecer. Além do forte odor que aquela pequena caixa, né, exala, né, que a gente já falou aqui bastante, o Losif também começou a ter o mesmo sonho que o Kevin e os seus amigos haviam tido, ou seja, o mesmo sonho lá das bruxas atacando eles. E os insetos passaram a se comportar de forma estranha. Objetos eletrônicos começaram a estragar e o rapaz desenvolveu um sério problema em um dos seus olhos, que médico nenhum conseguia explicar o que era. Então, depois que ele abriu essa caixa, começou a maldição ali nele. Naquela época ali, né, no início dos anos 2000, era muito popular o blog. Pra quem não sabe, né, o blog é onde você escrevia seus textos, compartilhava sua vida, o que você gostava, como a gente faz hoje em dia com o Instagram, com o TikTok, até aqui com o YouTube, né? Mas no blog você praticamente escrevia. E o Losif, ele relatou tudo o que estava acontecendo com ele ali no blog dele. E em um dado momento ele também decide leiloar a caixa no eBay, assim como o Kevin fez. Então ele decide leiloar a caixa também no eBay para passar para outra pessoa. O criador seguinte foi o Jason Heston, diretor do Museu de Medicina Osteopática de Kisville. Ele ficou impressionado com as histórias sobre a caixa e arrematou ela por $280. Então o Losif conseguiu um dinheirinho a mais do que o Kevin, né? O Kevin vendeu por 140, o Losif ficou $90 ali. E o que esse diretor, né, queria com a caixa era analisar ela para saber de fato o que tinha ali nela, né, tentar descobrir o motivo desses acontecimentos estranhos, porque primeiro foi o Kevin que relatou ao vender, depois foi o Losif que relatou ao vender a caixa. Porém, há pouco tempo depois que ele comprou, né, ele passou a experienciar tudo que o Kevin e o Losif sofreram. Então, basicamente, ia ali uma linha linear, né, acontecendo, né, de uma pessoa para outra. E depois desse acontecimento, o Jason ficou com medo do que poderia acontecer com ele ou com a família dele. Então, ele decide contatar o primeiro dono da caixa, né, que foi o Kevin. Então ele entra em contato com o Kevin e os dois juntos estão determinados a descobrir o que a gente tem ali dentro daquela caixa, se é um espírito maligno mesmo, o que acontecia. E eles vão até aonde o Kevin comprou a caixa pela primeira vez, que foi na casa daquela senhora que faleceu. E eles vão em busca das suas origens e para descobrir o quanto era perturbador aquela caixa. Então eles vão pesquisar da onde era aquela origem e eles descobrem que a caixa pertencia à família Hanadi, de origem polonesa / judaica. E a história da caixa começou no ano de 1938 na Polônia, período em que o nazismo estava se expandindo e o Terceiro Reich já perseguia e matava judeus. E a gente sabe, né, que aconteceu um verdadeiro massacre com os judeus, né? Os judeus infelizmente sofreram nas mãos dos nazistas e um grupo de mulheres se revoltou com isso e em busca de ajuda elas se uniram para realizar um ritual. E elas resolvem fazer esse ritual e para fazer esse ritual elas usaram uma espécie de tabuleiro Ouija e um pêndulo para se comunicar com os espíritos do além. A intenção era invocar um espírito de luz que pudesse os ajudar naquele momento tão difícil. Infelizmente tudo acaba dando errado ali, né? Elas não conseguem invocar esse espírito de luz, elas acabam soltando o espírito maligno e tentam corrigir o erro de libertá-lo. E o novo ritual é feito para tentar corrigir esse erro com o objetivo de aprisionar aquela entidade dentro de um objeto. Entretanto, a tentativa é falha ali. E coincidência ou não, o ritual aconteceu no dia 10 de novembro de 1938, na noite que ficou conhecida como Noite dos Cristais. Por quê? Esse nome foi dado a uma série de atos violentos contra sinagogas, casas e lojas de famílias judaicas na Alemanha e na Áustria. Em meio a esse caos todo, né, elas precisavam de rabinos que pudessem auxiliar elas ali a aprisionar esse espírito maligno de novo, só que elas só vão conseguir posteriormente, só vão conseguir depois, né, que a Segunda Guerra Mundial acaba. E uma das participantes do primeiro ritual, juntamente com o rabino, tentam mais
mais uma vez, né, aprisionar essa mulher do primeiro ritual junto com esse rabino, e eles conseguem aprisionar o D-Buck dentro desse objeto, né, que é uma caixa de vinho. E uma vez aprisionado, a caixa foi parar na Espanha e absolutamente ninguém sabe como é que ela foi parar lá, ela só foi. E na Espanha a caixa foi comprada juntamente com uma caixa de costura pela senhora Ravella, que algum tempo depois se mudou para os Estados Unidos. E isso quem conta é a prima da senhora Ravella, uma das participantes do ritual de aprisionamento. Ela, a senhorita Ravella, sabia que dentro da caixa havia o D-Buck e que a caixa nunca deveria ser aberta. Além disso, o seu desejo era o de que a caixa fosse enterrada junto a ela. Logo, a caixa acabou ficando com a sua neta, aquela que efetuou a primeira venda, a Kevin Maine. E aí, quando o Jason e o Kevin descobrem essa história toda por trás da caixa, né, desvendo o que foi que aconteceu ali com essa caixa, né, por que esse espírito tá preso ali dentro, o Jason já tá com a saúde bastante debilitada, ele já tá bastante doente, e o Kevin, mas eles resolvem juntamente ir mais a fundo na história da caixa a fim de se livrar de vez do D-Buck. E eles encontram uma moça judia que os levou até esses rabinos, que relataram de fato que havia ocorrido esse ritual na noite dos cristais, e o Kevin então pede uma solução, né? Ele pediu ali uma solução, uma forma de poder selar o espírito dentro da caixa de madeira e sumir de vez com ela. E os dois foram aconselhados a realizar um enterro formal da caixa com a presença de 10 homens ou um grupo de oração. Só que o enterro não funcionou e a história macabra da caixa só teve seu fim em 2004 após um exorcismo. Então eles fizeram de tudo ali para tentar, né, se livrar desse espírito, só que não conseguiram. Só lá em 2004 que eles foram conseguir se livrar de vez desse espírito através de um exorcismo. E o Jason escreveu um livro intitulado D-Buck Box, além de criar um site onde respondia todas as perguntas acerca da caixa. Ele também fez uma réplica da caixa de Buck e dos objetos que continham nela para que os curiosos pudessem ver como ela era. Então, essa caixa é vendida depois para o Zak Bagans, que para quem não sabe, ele tem um museu chamado, né, ele é diretor desse museu chamado Ghost Adventures. Por cerca de $10 mil ele comprou a caixa e ela se encontra no The Haunted Museu, uma espécie de museu de terror, que você pode visitar, assim, o museu do Zak Bagans, só que tem várias coisas que você precisa assinar. Você está colocando a sua própria vida em risco ao visitar o museu do Zak Bagans, então você tem que ter muito cuidado quando for lá. Inclusive nesse museu, né, como eu já falei pra você, quando você entra nesse museu, você tem que assinar os termos lá, tipo, se responsabilizando por tudo que vai acontecer. Se acontecer alguma coisa de ruim com você, a responsabilidade é sua, porque você assinou aqueles termos, não é da pessoa. E foi isso que aconteceu com o Post Malone. Ele visitou o museu do Zak Bagans, ele viu a caixa de Buck, parece que ele brincou, chegou perto, pegou ali, não sei, não se sabe ao certo, mas ele chega perto da caixa de Buck e logo depois começa a acontecer o que eu contei pra vocês lá no começo do vídeo, né? Todos esses fatos estranhos que aconteceram com ele. Mas enfim, chegamos ao fim dessa história. Me conta o que você achou, se você acredita que essa caixa de Buck é mesmo amaldiçoada, se você não acredita em nada disso. Me conta aqui nos comentários, vocês sabem que eu amo bater papo com vocês aqui nos comentários, né? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!